Hoje nós vamos dar início ao livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro que vai contar a história do que os apóstolos fizeram após a ascensão de Jesus aos céus. E juntando-se a esses apóstolos, um fora de tempo que foi Saulo, que se tornou Paulo, o que eles fizeram ao longo da história da humanidade. Ele começa esse capítulo falando de escrever o primeiro livro, ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Teófilo era um amigo, um convertido, e eles vão relatar o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus ele começa o ministério em Cafarnaum, e lá Jesus ele começa a sua pregação dizendo: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. O Jesus ele tinha uma preocupação muito grande com a salvação das pessoas, com o reino dos céus. Ele foi inaugurado com a sua primeira vinda e será concretizado com a segunda vinda de Jesus. Mas até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi levado às alturas. Então, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aqui está dizendo que Jesus, depois de ressuscitado, ele ainda passou 40 dias aqui na terra. Ele teve 12 aparições. Ele esteve com os apóstolos por algumas vezes. E Jesus, ele ascende aos céus na frente dos apóstolos. E não há mais nenhuma dúvida com relação à ressurreição de Jesus. Agora eles têm consciência quem é Jesus. Que Jesus é o Deus encarnado. Que Jesus é o Messias prometido. Que ele veio trazer salvação para toda a humanidade. E ele continua dizendo: e comendo com ele, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Qual era a promessa, meus irmãos? Era que Jesus sobe e o Espírito Santo desce. Jesus enviaria o Espírito Santo, ele seria exaltado pelo Pai com a descida do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer com que esses homens agora tenham a capacidade de fazer a obra, de dar continuidade à obra que Jesus iniciou aqui na terra. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O batismo de João era batismo de arrependimento. João preparou o caminho para Jesus Cristo. João aparece quase 100 anos depois do último profeta no Antigo Testamento, na Tanakh, que foi Malaquias. Então João, ele prepara o caminho para o arrependimento, para que as pessoas venham a crer em Jesus Cristo. Mas agora vamos ver a ascensão de Jesus Cristo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será o tempo em que ele restaura o reino de Israel? Eles queriam saber quando é que será restaurado. Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusividade e autoridade. Ou seja, só o Pai, ou seja, Jesus agora, lá com natureza humana glorificada, evidentemente que ele sabe o dia que ele vai voltar. Ele sabe o dia da sua segunda vinda. Mas aí ele vai falar da grande comissão, que é no versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, o mundo inteiro. Serão minhas testemunhas. Ou seja, é o Espírito Santo que vai descer, que vai fazer com que ele seja testemunha de Jesus Cristo. E quando Jesus fala essas palavras, que nós entendemos que é a grande comissão,
Ditas palavras foi levada às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Então agora todos viram Jesus subindo, não há dúvida nenhuma. Esses homens agora vão dar a vida por Jesus. Esses homens que negaram Jesus, esses homens que um traiu Jesus, aqueles que se esconderam com medo da morte, agora não tem mais medo da morte. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, possivelmente anjos. Lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vi subir. Nós temos segurança, meus irmãos, que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar pela segunda vez. E a sua volta será audível, visível, todos verão, será rápida. E Jesus vai voltar com a alma daqueles que se salvaram, que estão lá no paraíso, no seio de Abraão. E Jesus vai voltar, e os que tiverem mortos em Cristo Jesus serão ressuscitados num corpo glorificado, e pegarão sua alma, e estarão com Jesus por toda a eternidade. Agora é a eternidade, novos céus e nova terra. E os que estiverem vivos na segunda vinda de Jesus serão transformados também num corpo glorificado, porque esse corpo nosso, corruptível, não pode entrar no reino dos céus. Nós seremos transformados. Esse é o gozo eterno, meu irmão. E aqueles que estão já em sofrimento eterno, que também estiverem vivos, sem Deus, numa vida de desobediência a Deus, terão um sofrimento eterno, que é a morte eterna, para toda a eternidade, e irão sofrer. É isso que Jesus vai voltar para julgar. Ele vem como juiz. Hoje há o juízo parcial de Deus com misericórdia. Busque a Deus enquanto há tempo, meus irmãos. Porque depois que a seta trombeta foi tocada, Jesus vai voltar e não há mais juízo com misericórdia. Agora é o juízo final, não há mais misericórdia. Então os discípulos voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que é dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Em torno de 1 quilômetro ali. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, que era aquela casa de um pavimento superior, e se reuniram os apóstolos, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com a Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, já agora convertidos. Jesus tinha irmãos, né? E filho de Maria, com José. Não há nenhuma dúvida que Maria não permaneceu virgem, ela teve sim relações com seu marido depois do nascimento de Jesus. Mas aí nós vamos ver que ficaram apenas 11 apóstolos, porque Judas suicidou-se. E levantou-se aquela discussão que nós tivemos lá no Tanakh, lá no Antigo Testamento, 12 tribos. Então, a ideia também era ficar com 12 apóstolos. E levantou-se Pedro no meio dos irmãos, e numa assembleia que eram 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente, por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que o prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. E aí agora vai se trabalhar para completar os 12 apóstolos. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, este campo era chamado campo de sangue. Porque está escrito no livro de Salmos: fica deserto a tua morada e não há quem nela habite. E ele vai agora: é necessário, pois, que
dos homens que nos acompanham todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Ou seja, dentre aqueles que andaram com Jesus, dentre aqueles que tinham conhecimento do que Jesus fez, que eram discípulos, que as multidões acompanhavam Jesus, e dentre os apóstolos de Jesus tinha muitos discípulos, pessoas que tinham conhecimento pleno do que Jesus realizou quando esteve entre nós. E ele vai dizer, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torna testemunha conosco da sua ressurreição. Então, eles têm a preocupação de escolher um que tivesse participado de todos esses eventos, né, da vida de Jesus, juntamente com eles. Então, propuseram 2. José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E aí eles agora vão orar para saber qual desses 2 seria o escolhido. E aqui é mais uma maneira, meus irmãos, que nós temos de ver quando nós vamos fazer qualquer coisa, devemos orar ao Senhor, pedir a orientação de Deus para aquilo que nós pretendemos fazer. Porque nós planejamos as coisas, mas quem executa é o nosso Deus. Vocês vão ver lá na frente que Paulo ele planejou uma 4ª viagem missionária, de ir à Espanha, fazer uma coleta em Jerusalém, mas não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ele chegasse em Roma, não para fazer coleta, mas preso para pregar para aquela guarda pretoriana. Era a maneira que Deus entendeu que era como ele ia chegar até aquela guarda pretoriana, para que todos ali ouvissem a palavra de Deus. Deus é tremendo, irmãos. É assim que acontece na nossa vida. E eles oram, né? Disseram, tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tens escolhido. Então, eles pedem ao Senhor Jesus que ele conhece o coração. E aqui nós vemos lá em Samuel que o homem vê a aparência, mas somente Deus vê o nosso coração. Ninguém engana a Deus, porque ele vê o nosso coração. Você pode enganar o homem, mas não engana a Deus. Para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E lançaram sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então voltado o lugar com os 11 apóstolos. E aí completa os 12 apóstolos. Então nós temos lá no Antigo Testamento as 12 tribos, e agora os 12 apóstolos, com a morte de Judas, é completado com Matias. Aí nós vamos ver lá em Apocalipse que 12 apóstolos, 12 tribos, 12 vezes 12, 144, vezes 1000 é perfeição. 144 mil, que é todo o povo de Deus que vai se salvar. Aí por isso que é completado os 12. Por quê? Porque 144 mil representa todo o povo de Deus que vai ter a salvação, que vai um dia estar com Jesus por toda a eternidade. É assim que ele conclui este capítulo. Que Deus continue nos abençoando.